Ilha Solteira foi um momento, digamos assim, psicologicamente favorável para a gente. Porque quando a CESP abandonou Ilha Solteira, quer dizer, terminou as obras, né, ninguém sabia o que fazer com Ilha Solteira, com tudo aquilo que tinha lá. Eu era membro do Conselho Estadual de Educação, à época, de companheiro de um indivíduo que eu considero muito, que foi vice-governador do estado, que era o Hilário Torloni. Aí o Hilário disse para mim: Luiz, você está empenhado na construção da Unesp, ninguém sabe o que fazer com Ilha Solteira. Tenta tomar conta daquilo. Até onde eu sei, era para ser um presídio estadual em Ilha Solteira, ou uma central de um eletroduto que vinha da Bolívia, ou uma universidade. Felizmente, uma visão aí do governador Paulo Egídio Martins na época, né, levou a universidade para Ilha Solteira. Eu sugeri ao Paulo Egídio que passasse o patrimônio para a secretaria, para a coordenadoria que eu dirigia. Ele falou, bom, ele passou a mão no microfone e falou: acabei de decidir criar a terceira universidade do estado, a Universidade de Ilha Solteira. Porque a Unesp, não sei se você sabe, ela foi criada com sede e fórum do Distrito de Ilha Solteira, que era um distrito de Ilha Solteira. Foi emancipada aí em 1991. Então a sede de reitoria, o decreto de criação dessa reitoria, foi criada em Ilha Solteira. Pois é, quando o governador Paulo Egídio tomou a decisão, ele disse, bom, a universidade é Ilha Solteira. Então, obviamente a reitoria, em termos teóricos, devia estar lá. Mas não tinha condição. Bom, a solução que a gente encontrou na época foi criar um escritório, que foi o João Matias, que foi tomar conta, que era um assessor meu, né? E por ironia, o Bonifácio me deu um prédio na Praça da Sé, em São Paulo. Então a reitoria ficava na Praça da Sé, mas teoricamente era a Ilha Solteira. Felizmente a universidade vingou, foi criada a Unesp, o reitor, o Luiz Ferreira Martins, era um homem de muita visão, muito competente. O governo, na ocasião, Paulo Egídio Martins, deu muito apoio, não faltava recursos, então hoje tem que se fazer justiça. Houve uma visão dos governantes naquela ocasião que transformaram toda aquela estrutura criada para que a CESP pudesse construir tão bem as hidrelétricas, se transformasse em algo útil para a sociedade, que foi a presença da universidade. O primeiro dia de aula em Ilha Solteira foi no dia 11 de abril de 1977. Eu lembro muito bem do primeiro dia, estava até um pouco frio, isso não é normal em Ilha Solteira, eu estava de blusa, e a minha primeira aula foi de Laboratório de Física 1, no bloco B ali, subindo aquela escada aspiral, né, com o professor Paulo Chimini, que estava responsável pela área de Física ali do curso básico, né. E por isso que hoje o diretório acadêmico é o chamado Diretório Acadêmico 11 de abril, por ser o primeiro dia de aula. No começo da Unesp Ilha Solteira, nós tínhamos lá um grupo de professores, que eu diria com um pouco mais de experiência, que tinham vindo de outras universidades, e junto com eles começaram a aparecer, a trabalhar lá na Unesp, professores, eu diria, professores novos. Seriam os professores que tinham um sonho, que vinham com o sonho de construir uma carreira universitária. Os professores em particular tinham uma visão diferente, queria fazer uma engenharia diferente, principalmente o pessoal da área de engenharia. Então a média era 8. Eu lembro que era difícil, né, a gente conseguir essa média. Numa fase inicial,
havia uma grande dificuldade de fixação dos docentes na ilha. E nessa época houve necessidade da construção de casas, né, para abrigar o pessoal, porque a CESP não tinha casas alugadas. Então foi onde a Unesp construiu uma estrutura para manutenção dos docentes. As condições de vida na cidade de Ilha Solteira eram boas. A cidade tinha um administrador que era indicado pela CESP. Quando eu lá cheguei, era o Coronel Lepiani, um homem rígido, mas um homem de bom diálogo. Mas até lembrando agora, o Coronel Lepiani, que era um dos administradores de Ilha Solteira lá, na época foi muito estratégico. As repúblicas eram, apesar da cidade pequena, eram disseminadas em toda a cidade, para não ter aglomeração, né? Depois que eu saquei isso, né? Convivíamos num ambiente pequeno. No início era apenas um prédio onde ficávamos todos nós concentrados. Então isso fazia com que o ambiente fosse um ambiente alegre. Então era um grupo pequeno, mas um pessoal bem unido. Quando eu cheguei em Ilha Solteira, por decisão da Unesp, quem cuidava da parte, vamos dizer assim, administrativa do campus de Ilha Solteira, tinha um administrador, que era o João Matias, um advogado da Unesp, que cuidava de toda a parte administrativa, desde parte de pessoal, compras, manutenção, toda a parte. Eu fui para cuidar da parte de ciência agrária e tinha o professor Jairo Porto, que tinha uma ligação com a Faculdade de Engenharia de Lins e foi lá para implantar os cursos de engenharia civil, elétrica e mecânica. E nós funcionávamos como um triunvirato. E para a comunidade foi muito importante a eleição do primeiro diretor, que foi professor lá do próprio campus, né? Então não precisava mais nem o diretor, nem o vice vir de outra unidade, porque primeiro que dificultava um pouco o relacionamento com a própria comunidade. Foi quando a universidade passou a dirigir praticamente os destinos, porque até no começo não existia uma congregação, tinha que ir docentes de fora, os diretores eram sempre de fora. A partir do momento que a comunidade conseguiu eleger o seu primeiro diretor, eu acho que isso foi um ponto importante, um marco importante. A fase que nós trabalhamos, que foi de 1989 ao 1993, foi uma época muito difícil. As condições socioeconômicas e financeiras foram muito grandes. Então nós tivemos que realmente dar tudo que nós tínhamos em prol da nossa faculdade. Minha vida e a Unesp, eu sempre digo, eu devo à Unesp, a maior parte da minha vida eu passei dentro da universidade. Eu já estou completando 30 anos na universidade. Então, já vai fazer 10 que eu estou aposentado. Então, o que eu vivo hoje, eu agradeço à universidade. E para mim representa muito, sabe? É um pouco da minha vida, né? Esse trabalho. Então, eu acho que o que marca a Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, os 30 anos, né? Foi a perseverança, né? Desses docentes, desses funcionários mais antigos, né? E eu diria até de ex-alunos nossos que hoje se tornaram professores, né? Então, eu acho que isso é o marco forte da nossa unidade. O outro aspecto é o fato de a cidade ser pequena. Então, o relacionamento nosso também é algo importante. E o relacionamento de docente, funcionário e alunos também é quase que um relacionamento de família.